Olá, tudo bem? A insônia é um distúrbio do sono que afeta gravemente a nossa qualidade de vida e que a longo prazo, quando não tratada, tende a se transformar em doença e em um segundo momento pode ser a causa para outras doenças ainda mais graves, como por exemplo a obesidade, a hipertensão, doenças gastrointestinais e às vezes até mesmo a depressão e a ansiedade. Em situações normais de cotidiano, ou seja, fora de uma pandemia, esse distúrbio afeta em torno de 70 milhões de brasileiros. Só que em nosso atual contexto, e é claro, provocado pela Covid-19, provocado pelo isolamento social, pela quarentena, por toda essa apreensão que está existindo, o número de pessoas que sofrem com insônia aumentaram muito nos últimos dias. Só para termos uma noção, no mês de abril, o número de pesquisas relacionadas à insônia e também a tratamentos para insônia cresceram 130% somente na plataforma de pesquisas do Google. E isso também foi percebido nos atendimentos em nossas clínicas, uma vez que essa queixa se tornou presente em quase todas as consultas. Então, percebendo essa necessidade de ajudar as pessoas a entender melhor o que está acontecendo com seu sono, que decidimos falar sobre esse tema. Por que sofremos mais de insônia durante a pandemia? Bom, a gente precisa partir do ponto de que existem dois principais reguladores do sono de qualidade e que são fortemente afetados durante a quarentena. Eles são o ciclo circadiano e o gasto de energia. O ciclo circadiano é o período de 24 horas sobre o qual se baseia o nosso ritmo biológico e de praticamente todos os outros seres vivos. E ele utiliza principalmente a luz e a escuridão como reguladores desse ritmo. Então, a partir do momento que eu cumpro a quarentena em casa, se eu não estabeleço uma rotina adequada, com horários para acordar e para dormir, com divisão das minhas atividades, das minhas horas de trabalho, com os momentos corretos para se alimentar e praticar atividades físicas, se eu não tenho tudo isso planejado e passo a acordar mais tarde do que o normal, então naturalmente eu perco muitas horas de luz no período da manhã, o que é muito importante para meu cérebro entender que em 12 a 13 horas estará na hora de dormir novamente. Então, se eu acordo tarde, eu vou dormir tarde. E esse transtorno é conhecido como síndrome do atraso das fases do sono, que é justamente isso. Eu acordo tarde e naturalmente vou dormir mais tarde. E essa síndrome do atraso das fases do sono não é saudável para o ser humano. Primeiro, porque existe um processo cultural, onde se estabelece que o correto é dormir entre 10 horas da noite e meia-noite. E se você passa desse horário, pode começar a surgir sentimentos de culpa, de fracasso, e se você lida mal com isso, é possível intensificar ainda mais a dificuldade para dormir. E em segundo lugar, que é um fator biológico. Se você dorme muito depois da meia-noite, você tem uma diminuição na produção de melatonina, conhecida também como hormônio do sono. E a partir dessa diminuição, sua saúde pode ser prejudicada de diversas formas. E as mais comuns são diminuição na produção de serotonina, aumento da resistência à insulina, aumento da grelina, que é um hormônio relacionado à fome. E esses são somente alguns exemplos que podem acarretar em, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão e também podem levar em direção a transtornos de humor, ansiedade e outras comorbidades emocionais. Já o outro regulador do sono é o gasto de energia, e esse é bem simples de entender. Se eu passo mais tempo em casa, sem uma rotina estipulada, como é que eu falei agora há pouco, eu gasto menos energia e, consequentemente, eu preciso repousar menos. E uma das principais funções do sono é reparar os nossos desgastes ao longo do dia. Então, se eu me canso menos, pode ser que meu corpo entenda que eu preciso dormir menos. Além desses dois fatores que eu citei, é natural que quando temos uma preocupação muito grande em nossa mente, nós tenhamos dificuldades para dormir. Justamente porque essa preocupação, essa apreensão pode provocar um pico de adrenalina e cortisol em nosso corpo. E esses dois hormônios são inversamente proporcionais ao sono. Ou seja, para que possamos dormir, necessariamente esses dois hormônios precisam estar reduzidos em nosso organismo. E a maioria das pessoas, na quarentena, estão experimentando sentimentos de impotência, porque de fato essa é uma situação que foge ao nosso controle. E aí
elas levam esse sentimento de impotência, de medo, de dúvida para a cama. E a mente então passa a ficar hipervigilante, imaginando diversos cenários, como a demissão de um emprego, a diminuição na renda familiar e o próprio medo de contaminação pelo vírus. Só que para a maioria das pessoas, essas são situações hipotéticas e que de fato não aconteceram. Só que o excesso de pensamentos gera um pico de cortisol e, consequentemente, dificuldades para dormir. E a partir disso se cria um ciclo vicioso. Dorme tarde, acorda tarde, diminui melatonina, fica mais irritado, tem pensamentos negativos, fica mais estressado e isso aí vai virando uma bola de neve. Mas afinal, existe algo que eu possa fazer para melhorar o meu sono? Bom, o primeiro fator aqui é a estipulação de uma rotina. Tentar se aproximar ao máximo de como era a sua vida antes da quarentena. Você tinha horário para acordar, horário para dormir, horário para trabalhar, se exercitar. É importante que você se mantenha nessa rotina e tente estabilizar seu ritmo biológico. Depois, é se manter saudável fisicamente. Ter uma alimentação rica em nutrientes, com frutas, verduras, saladas, especiarias, comida de verdade, né, a gente costuma falar. Além, é claro, de praticar exercícios físicos, nem que seja pular corda, fazer polichinelos, flexões, enfim, algo para gastar a sua energia. E por último, o gerenciamento das suas emoções. Muitas pessoas estão criando pensamentos catastróficos nesse momento. Eu sei que a quarentena perturba todos, mas precisamos nos concentrar no que realmente é fato e não na conjectura do que pode ou não ser. Precisamos lembrar que nossos pensamentos são só pensamentos e não presságios. Eu posso e eu tenho o direito de pensar o que eu quiser, mas eu preciso filtrar isso. A construção de um pensamento que de fato possa me gerar angústia e medo precisa ser lógico e estratégico. E se esse pensamento seguir esse caminho, você ainda precisa pensar se existe algo ou não a se fazer sobre isso. Então, antes de perder o sono com algum pensamento, veja se realmente ele é lógico e se de fato pode se concretizar. Ou se é apenas alguma armadilha da sua mente tentando criar um cenário muito distante do que na verdade é a realidade. E mesmo assim, após fazer todas essas medidas, se você continuar a ter insônia, aí pode ser a hora de buscar uma estratégia terapêutica para auxiliar você nesses dias. Nós, em nossas clínicas, após passar todas essas informações, costumamos indicar para nossos pacientes o sono natural, porque essa é uma opção segura e que ajuda o paciente em 2 estágios, no período da indução ao sono e depois na manutenção do sono. E essa suplementação é importante nessa primeira etapa do tratamento, principalmente por ajudar a regular o ciclo circadiano. E aí, dependendo da análise, se percebemos que o paciente possui muita dificuldade em filtrar informações nesse momento, utilizamos também o kit terapia, proteção e equilíbrio. Bom, essas são somente algumas das estratégias que nós praticamos. Qualquer dúvida em relação a esse tema de insônia na quarentena ou outros assuntos nossos, a nossa equipe fica à disposição. Um grande abraço e até mais!